a hora do super debate Tupi com nossos convidados mais que especiais, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Os principais assuntos. O que tá na boca do povo. Tá tudo aqui. Os 5 primeiros meses de 2021 tiveram 7 vezes mais registros de casos de racismo e intolerância religiosa dirigidos a um grupo ou comunidade em relação a 2019. 2021, 7 vezes mais do que em 2019. Nos últimos 3 anos, houve aumento no número de crimes de discriminação registrados pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD. A Assembleia Legislativa do Rio tem feito alguma coisa a esse respeito? Presidente André Siciliano, bom dia. Bom dia, Francisco, bom dia, Washington Reis, meu irmão, meu amigo, bom dia aos ouvintes da Tupi. A Assembleia tem se debruçado sobre esse tema há alguns anos já, Francisco. Nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro foi o segundo estado do Brasil com mais registros. Primeiro foi o estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, Francisco, o Rio concentra mais candomblecistas do que a Bahia, né? A Alerj instalou desse ano uma CPI para investigar a intolerância religiosa no estado, que vem constatando que esse aumento de violência está relacionado ao preconceito racial. Segundo a Polícia Federal, o número de registros desses casos passou de 69 em 19 para 110 em 2020, um aumento de mais de 60%. Nós, na TV Alerj, inauguramos um programa chamado Expo Religião, um programa que congrega todas as religiões. Tivemos essa semana uma solenidade onde estiveram presentes 25 representantes de religiões diferentes. Inclusive, Dom Orani esteve conosco, representando a Igreja Católica. Por acaso, hoje pela manhã, 8 horas da manhã, também um café também com Dom Orani, agradecer o carinho e a atenção com que foi recebido. Então, nós criamos um projeto de lei de minha autoria e da deputada Renata Souza, um observatório que vai se debruçar sobre a intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro. Esse observatório tem como diretriz melhorar o acesso à informação sobre o tema. A esse período que eu estou como presidente, Francisco, nós já realizamos 2 reuniões com o secretário da Polícia Civil, Polícia Militar, com o secretário da SEAP, com os delegados, por conta da intolerância e por conta de, em alguns momentos, por exemplo, ter o tráfico batido nos terreiros e pedir para parar o culto, parar a música, e já aconteceu por 2 vezes, a gente conseguiu retomar juntamente com o Ministério Público Federal. Logicamente a gente não deu publicidade, nem podíamos dar, mas é fundamental que a gente possa ter essa liberdade de culto, que a gente possa ter a convivência pacífica. E isso ocorre muito por conta do tráfico em algumas regiões do estado, e em Caxias acontece muito também. O último caso foi em Caxias, onde nós realizamos essa reunião. Eu sou autor, junto com o Carlos Mink, de uma lei que obriga o registro da intolerância religiosa. E a gente sabe que tem uma dificuldade grande, muitas das vezes o pessoal das delegacias não tem como classificar como intolerância. Então, cada dia mais está se avançando as leis no Congresso e próprias decisões do STF têm caminhado com a obrigação desse registro. Eu sou autor também do Plano de Igualdade Racial do Estado, e a deputada Rosângela Gomes, quando foi deputada estadual, salvo engano, em 2013. Essa é uma lei. Então, a criação, por exemplo, da DECRAD, da delegacia, de autoria do deputado Átila Nunes, também foi um movimento da Assembleia. A Assembleia tem discutido, tem feito legislações para que a gente possa avançar, principalmente no registro, porque muitas das vezes você tem dificuldade para registrar a intolerância religiosa, a intolerância racial,
E é fundamental que a gente possa estar unidos, para que a gente possa... a gente tem uma fama, né? O Brasil, o estado do Rio de Janeiro, de ter aqui o árabe, o muçulmano, o libanês, todos convivendo juntos, mas isso não acontece na questão da religião. Então a gente precisa avançar nesse tema. É um tema grave e não tem como não discutirmos e enfrentarmos, porque muitas das vezes muita gente prefere não enfrentar o tema. Eu acho que é fundamental isso, a participação, essa reunião. A gente fez lá um seminário, Francisco, há 2 meses atrás, e após eu postar no meu Instagram a foto do seminário, tentaram invadir meu Instagram. Eu fiquei 2 meses fora do ar, consegui há 1 semana atrás. Justamente que eu postei foi uma reunião, um congresso das religiões na Assembleia, no 20º andar. Então é muito triste, mas é uma realidade. A gente precisa avançar, a gente precisa enfrentar a intolerância religiosa. Pois é. Fala em enfrentamento, quem está na ponta é o prefeito, né? É a maior autoridade mais próxima do cidadão. E Caxias foi citado aqui como um lugar onde tem problema também de intolerância religiosa e infelizmente é duro constatar, mas é visível para quem quer ver, que a intolerância religiosa anda de braços dados com racismo, né? São 2 coisas que se misturam em muitas das vezes, cheio de preconceitos e violências e agressões. Como é que está Caxias agora? Como é que é o mapeamento na sua cabeça desse relacionamento das mais diversas religiões no município de Duque de Caxias? Prefeito Washington Reis, bom dia. Bom dia, meu querido Francisco Barbosa. Bom dia, meu caro amigo presidente da Assembleia Legislativa André Siciliano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupi. Eu penso o seguinte: nós somos de uma raça só, né? Somos seres humanos criados por Deus, e a gente não tem nenhum mundo hoje pior da intolerância, que são as redes sociais, né? Você vê a falta de respeito nas redes sociais, dá nojo. Você tem um instrumento tão importante para tudo na vida. Um dia desse o WhatsApp parou um dia, o comércio parou, interferiu na vida da humanidade. E a gente observa que muitas vezes essas covardias acontecem com igrejas evangélicas, igrejas católicas, com templos, terreiros, né, de candomblé, enfim. Mas tem que ter governo. Por exemplo, antes de chegar no seu programa, eu estava rodando hoje, estamos com obras em todos os cantos de Duque de Caxias. Nós rodamos no território ali do tráfico, rodamos no território comandado por milícia. E a gente sabe que alguns personagens, tanto do tráfico quanto da milícia, que tem essas atitudes. O cidadão comum não faz isso. O cidadão comum não faz isso porque ele sabe que o buraco é mais embaixo, vai bater um camburão na porta dele, vai jogar ele na caçapa e vai levá-lo. Faz isso quem tem armamento pesado e provoca o confronto. Mas eu afirmo para você que em Duque de Caxias nós não temos esse problema, essas covardias, porque a gente, é o que eu falo, tanto a questão do racismo, da intolerância, da perseguição do próprio comércio, a extorsão. Hoje, pior do que a intolerância é a perseguição. Um malandrinho manda bilhetinho para o comércio exigindo, quero X. Se for bobo, dá. Se for malandro, fala com a gente que a gente manda o truco. A gente manda a polícia para cima, manda porrada e tiro e bomba, e a gente governa a cidade como tem que ser governada. Então, Duque de Caxias, o trem está nos trilhos, e nós não temos esse tipo de problema. Outro aspecto, briga de marido e mulher. Lá a gente mete a colher e mete a porrada, porque é a maior covardia do mundo. Aonde a doutora Fernanda está dando um show na frente da delegacia da mulher e busca o malandro em casa. Temos lá nossa equipe na Guarda Municipal da Maria da Penha, né? A patrulha da Maria da Penha. Então, o governante é um síndico, tem que arrumar, tem que olhar a casa. O meu quintal lá tem 925 mil habitantes, segundo o IBGE, mas circulam ali mais de 1 milhão de pessoas, e é um trabalho constante. É de manhã, tarde, noite, de madrugada. Você pega meu zap, que madrugada apita a noite toda, a hora que eu consigo levantar. Aqui, o bichinho não para, não rapaz. Desliga o trem. Porque foi para que nós nos propomos, né? Trabalhar para o povo. Então, eu lamento muito, mas o Brasil, o que a gente precisa mais é de Jesus. O povo
ter um coração melhor e parar dessas confusões gratuitas, né? Quando você tem uma briga que é inevitável, né? Uma coisa que você não tem controle, agora as pessoas brigam à toa. Mas não tem briga inevitável. Não, mas tem gente que procura dia e noite, né? O vacilão da rua, toda rua tem um vacilão. Deixa eu aproveitar que nós, falando de racismo e preconceito, tivemos que falar de tráfico, de milícia, enfim, de violência. Daqui a pouco eu vou para um dos nossos assuntos, certamente dos mais importantes da história do estado do Rio, que é a violência e a segurança pública. Vamos falar da votação provocada pela ação da polícia em São Gonçalo, no complexo do Salgueiro, que vitimou um policial e mais 9 homens, que deve ser colocada em pauta por esses dias, né? A arguição do descumprimento de preceito fundamental, esse nome esquisito que ninguém entende o que é, mas quer dizer que não pode ter operação policial nas comunidades do Rio durante a pandemia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Deve ser votado por todo o pleno do Supremo essa medida que tem a relatoria do ministro Edson Fachin. O que acham o presidente da Assembleia Legislativa e o prefeito de Duque de Caxias no assunto operações policiais no estado? A ação que deixou um policial morto e mais 9 homens também no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, levou o Supremo Tribunal Federal a priorizar o julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental ADPF 635 do relator Edson Fachin. Traduzindo, são as restrições à realização de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia. Prefeito Washington Reis é a favor de que sejam suspensas de uma vez por todas ou liberadas as operações policiais durante a pandemia. O ministro Fachin aí tomou uma decisão monocrática há mais de um ano. Um ministro lá do Paraná, que ele não tem noção da realidade do Rio de Janeiro, ele não tem noção do que é a Baixada Fluminense, e é isso, né? Eu acho que é invasão de competência. Invasão de competência, quem tem que decidir é o governador do estado, que foi eleito o chefe do executivo, é o dono da Secretaria de Segurança Pública, ele sabe onde o sapato aperta. Ao trabalhador vai para a passarela pegar o ônibus, o malandro vai lá, assalta, mata, rouba a marmita do trabalhador, roubando marmita. Nós temos um cara de roubo de marmita de trabalhador. E a gente vê essa hipocrisia. Ninguém quer o tráfico, mas vão lá comprar droga. Tá lá, vê a filhinha lá comprando droga. Então a gente vive uma hipocrisia e a coisa está piorando muito. Você vê que está piorando muito. Você vê o tráfico crescendo e a polícia não podendo atuar. A gente lamenta. Isso aqui é o que tem que fazer, é apurar se houve excesso da polícia, o que houve nesse fato agora, que a polícia tem que trabalhar de uma forma ostensiva, ampliando. Lá em Duque de Caxias eu estou fazendo lá a minha parte, pagando a polícia com dinheiro da prefeitura, que não é da minha atribuição, através do projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, através do PROEIS, que a gente pode contratar ali o antigo bico do policial, hoje com legalidade. E Jardim Primavera, tá lá o DPO, sabe o que aconteceu antes de inaugurar? Explodiram a Caixa Econômica Federal. O ministro Fachin, de repente, é melhor explodir agência bancária, fuzilar a agência, colocar pessoas amarradas em cima de carros, igual você viu no interior do Brasil, viu ali a linha de tiro, colocando as pessoas como escudo humano, a bandidagem. Então tem que ver muito isso, meu irmão. Minha maior preocupação, para além da questão do crescimento notável da bandidagem, não só do tráfico, mas principalmente da milícia, presidente André Siciliano, é como as comunidades ficam acuadas e reféns desses bandidos. À medida em que não há polícia, que não há autoridade, onde não há autoridade, a autoridade se constitui. E é o que acontece nas comunidades. Como lidar com esse problema, hein, presidente André Siciliano? Então, Francisco, nós tivemos, a partir de 19, com o governador, então, Wilson Witzel, aquele famoso tiro na cabecinha. Isso encorajou muita gente a fazer o enfrentamento de qualquer forma. Nós sabemos que quando há essas operações, quando não tem a presença também da polícia, os moradores ficam reféns. Então a gente precisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra,
Como disse o prefeito Washington Reis, a gente precisa, quando houver o excesso, precisa ser investigado, mas a gente precisa ter a presença do Estado, levando saúde, levando educação, levando uma saída para a juventude, através da cultura, da arte. Então a gente precisa, sim, as operações planejadas, com inteligência, com os policiais bem remunerados, e mais que isso, né? A gente precisa ter uma política de segurança, e ela vem junto com a assistência social, com a ação social, com educação e saúde. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas a gente precisa também coibir os excessos. Logicamente, o Rio não produz cocaína, o Rio não produz, não tem fábrica de fuzis AR-15, mas eles estão em todos os lugares. Então, com muita inteligência, com parceria com os municípios do estado e o governo federal, para que esses fuzis não entrem aqui via mar, via terra, via Nova Dutra, entre outras estradas. Nova Dutra não, via Dutra. É fundamental inteligência, fundamental é ter, claro, uma política de segurança e ter os policiais bem preparados. Nós sabemos, Francisco, os ouvintes são testemunhas disso, nós temos a melhor polícia do planeta, do mundo. Porque um PM que sobe uma comunidade, um morro, por exemplo, lá em cima está todo o sujeito dando tiro de fuzil para baixo, e ele sobe no peito, vai lá fazer o enfrentamento, mas a gente precisa ter inteligência, para que a gente não tenha esses casos, por exemplo, de bala perdida em crianças e em trabalhadores. Então a gente precisa sempre coibir os excessos, porque quem sofre, quem fecha a escola é a comunidade, quem tem lá na ponta o seu dia a dia prejudicado são as comunidades. Então a gente precisa ter inteligência, essa polícia com um salário digno, e hoje, por exemplo, o governador vai levar lá na Assembleia a lei orgânica, a mensagem da lei orgânica da Polícia Civil. Estamos esperando a lei social para o policial militar e para o bombeiro. E a gente precisa dar tranquilidade, porque quando um policial sai de casa, ele também deixa filhos, deixa esposa, deixa mães e pais. Precisa ter também a tranquilidade que ele possa fazer e desenvolver o seu trabalho. Vou misturar no próximo bloco gastos públicos da Baixada com a capital, né? Saber como é que está sendo gasto nosso dinheiro, e vou botar uma pitada de educação nessa história, porque eu fiquei contente com uma novidade aí que pode ser muito boa, deve ser muito boa, vai ser muito boa para a educação no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, no nosso papo com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. A Assembleia tem hoje um movimento a respeito do Dia do Doador de Sangue, não tem, presidente André Siciliano? Então, Francisco, com a questão da pandemia, as doações caíram muito. E ocorre que a gente precisa estar anunciando, estar chamando, estar lembrando. Então a Assembleia está fazendo uma campanha junto com o Hemorrio hoje, lá no prédio novo, no Banerjão, na Rua do México 125, nas galerias. Temos lá uma equipe da Assembleia junto com o Hemorrio, colhendo doadores, atendendo, porque uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas, Barbosa. É muito bom, mas já comecei a falar de coisa boa aqui com o presidente da Assembleia, André Siciliano. Afinal de contas, que movimento é esse do Centro Universitário da Zona Oeste, o ESO, passar para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em que isso muda? Tem comissões na Assembleia Legislativa cuidando disso, não tem? Então, Barbosa e aos ouvintes, na verdade a UESO é uma universidade que foi criada em 2002, ela começa a operacionalizar, a funcionar em 2006, mas ela tem dificuldades, ela é a Universidade da Zona Oeste. Então, depois de várias reuniões com os professores, com a direção, com a reitora, eles decidiram fazer uma fusão com a UERJ. É uma bola dividida, porque você vai tirar o nome Universidade da Zona Oeste. Em compensação, você vai ter mais estrutura. Então, por exemplo, existem diferenças entre o aluno da UESO e o aluno da UERJ. O aluno da UERJ tem vários programas de auxílio de pesquisa, de extensão, de permanência, e o aluno da UESO não tem. O professor da UERJ ganha, ao final, o seu salário 70%, 80% a mais do que também o professor da UESO. Então,
há uma diferença grande. Por exemplo, a UESO não tem servidor concursado na área da administração. Tem contratos e tem cargos comissionados, mas não tem concursados. Então a gente tentou, reuniu, conversou com o governador Cláudio, ele se dispôs a ajudar, a fazer o concurso, a tentar equiparar os salários, mas a direção da UESO está muito certa de que poderá ter mais estrutura e melhorar, ampliar cursos com essa junção com a UERJ. Nós fizemos 2 audiências públicas, debatemos nas comissões de servidores, comissões de ciência e tecnologia, comissão de educação, e nós vamos levar para o plenário essa mensagem que visa fazer a fusão. Não sabemos ainda o resultado da votação, mas é desejo da UESO fazer essa junção, e a UERJ também agora, através do seu reitor, também está interessada, mas vamos levar para o plenário e vamos votar. O resultado será ao final da votação. Que seja o melhor para todos nós. E para fechar, como eu tinha prometido, como é que está a situação de Caxias? Eu soube hoje que os municípios da Baixada tiveram dificuldade para dar conta dos gastos públicos em 2020, que quase 90% das prefeituras apresentaram situação fiscal crítica. Ruim? O Caxias está nessa? Graças a Deus não. Quero agradecer aqui ao meu querido deputado André Siciliano, que sempre mandou emendas lá ajudando a nossa cidade, deputados estaduais que ajudam a nossa cidade, deputados federais, senadores, o Romário, Flávio Bolsonaro também, um outro parceiro que sempre coloca recursos em Duque de Caxias, e a maior parceria da história da nossa cidade com o governador Cláudio Castro. Hoje nós temos um volume de investimentos de R$1 bilhão, obras de macrodrenagem, pavimentação de todas as ruas, iluminação em LED, obras de viadutos, pontes, novas vias, uma infraestrutura que tem atraído investidores do país inteiro. Agora a Magazine Luiza inaugurou seu centro de distribuição com 100 mil metros quadrados, Pão de Açúcar 120 mil metros quadrados, o maior grupo de logística do planeta, Fundo de Singapura, o GLP, está lá agora construindo mais 200 mil metros de galpão. É a cidade que tem mais metros quadrados de galpão de logística do Brasil. Tudo isso é uma política eficiente, onde nós legalizamos tudo em um dia. Você chegou em Duque de Caxias agora, quero abrir a Rádio Tupi lá. Em um dia você tem que sair com seu alvará na mão, com essa licença ambiental, licença de construção, licença de demolição, enfim, todas as burocracias. Isso permite a gente que você é maior testemunha de tudo, que há 5 anos atrás, 1 mês e pouco para 5 anos, era janeiro, né? Daqui a 1 mês e pouco, quando eu fui eleito prefeito, peguei 4,5 folhas de salários atrasados, tudo em greve, mais de R$500 bilhão de dívidas com servidor público. Hoje está tudo em dia, nós não devemos 1 centavo a fornecedor, não tem 1 centavo atrasado. Então, isso aqui, a gente olha aqui, ainda bem que se fala que tem 100%, para onde eu estou? Enfiaram que tem 84%. 84%, quase eu não moro e não estou aqui, mas eu quero deixar para vocês aqui que foi fruto de muita polêmica, graças à nossa visão e o nosso trabalho permanente, que nós abrimos o hospital exclusivo do combate ao Covid, o Hospital São José. Comprei 200 leitos de CTIs. Daqui a pouco... Não fechamos a cidade, não quebramos a cidade. Sim. Hoje nós estamos colhendo frutos. Eu visito cidades e outras cidades no estado do Rio de Janeiro, até em outros estados da federação, e você vê lá aquela franquia lota assim, aquela franquia aluga-se, vende-se, falido, hein? E na nossa cidade não, eu te dou R$1 milhão agora aqui, você vai lá em Duque de Caxias, tenta pagar uma luva numa loja no calçadão, só tenta, você vai voltar e não vai conseguir. Que bom. Valorizada, e eu agradeço a Deus por ter me dado saúde e força. Amém. E meus valorosos companheiros no meu network político, meus amigos, e em muito especial o nosso presidente da LERJ aqui presente, nosso querido André Siciliano. Francisco, na verdade, aquele primeiro momento de março e abril foram 2 meses críticos. Parou tudo. Parou o movimento econômico, parou tudo. O governo do estado fez parceria com os municípios, a gente ajudou também através da Assembleia. Nosso Rosenberg Reis, nosso deputado, também trabalhando muito. O Washington foi um exemplo para o Brasil. Ele transformou maternidade em hospital de Covid, transformou leitos de enfermaria em CTIs, comprou equipamentos.
e graças a Deus dizer, o pior já passou. Queira Deus. Eu quero dizer, o pior já passou. A economia melhorou um bocado. Se você comparar o período de janeiro a novembro de 2021 com 2020, a receita do Estado está maior, em torno de 15 bilhões de reais. Isso reflete também no aumento do ICMS dos municípios, sem SEDAI, 15 bilhões sem SEDAI. Mas foram momentos difíceis. Então, seguramente pode ser os índices constitucionais, né, Washington, de educação e saúde que fez com que muitos municípios possam ter problemas. Mas o pior já passou, a arrecadação está melhor. É isso, vamos sair da inércia, vamos voltar a crescer, é isso. Graças a Deus. Presidente André Cirano, prefeito Washington Reis voltam semana que vem. Eu volto já, até já. Super Rádio Tupi.